Olá, gente. Neste último dia do ano, quero compartilhar uma mensagem baseada em Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é o Senhor. Considere uma moeda. Uma moeda ela tem dois lados, né? Até na vida das pessoas, nas opiniões, sempre se diz tem dois lados da moeda. A Bíblia revela Jesus, por um lado, como servo, que é um lado da moeda, e como Senhor, por outro lado, o outro lado da moeda. Uma palavra moderna para isso é paradoxo, que significa duas verdades que aparentemente se opõem, porém se combinam, se completam. Podemos resumir o texto de Filipenses numa frase: Jesus é Deus e Senhor, que se tornou ser humano e servo para servir e salvar. O próprio Senhor Jesus declarou em Marcos 10:45: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em certa ocasião, Jesus reuniu os discípulos e lavou os pés deles, numa atitude de servo. Quem lavava os pés, naquela época, os pés dos visitantes, era o servo mais baixo. João 13, 12 a 15 diz que, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, né? Jesus não somente aonde se assentava na casa, mas ao seu lugar de Senhor. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Jesus, ele é o Senhor e mestre. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Em nossa sociedade ocidental, individualista, onde dizem que cada um deve cuidar do seu nariz, para muitas pessoas é quase impraticável chamar alguém de Senhor e quase inadmissível a possibilidade de se sujeitar ao senhorio de alguém. Porém, a vida e ensino de Jesus vão na contramão da nossa cultura ocidental. Em Lucas 22, 24 a 27, lemos: surgiu também uma discussão entre os discípulos de Jesus acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus, como Senhor, se coloca para servir. Mas ele é o Senhor, é o servo e Senhor. No texto de Filipenses, que iniciei essa mensagem, destaco 2 pontos. Primeiro, Filipenses 2, 5 e 6 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é Deus e Senhor. No grego, a palavra Senhor é Kyrios, que foi o termo mais adequado, traduzido na Septuaginta do Antigo Testamento para Adonai e do tetragrama Yahvé, que eram utilizados para se referir ao Senhor Deus no Antigo Testamento. Então o termo utilizado para Jesus é o mesmo utilizado para Adonai, Senhor, no Antigo Testamento. Jesus é o Senhor.
Jesus é o Senhor e reina sobre todas as coisas. É isso que Filipenses está mostrando para nós. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E que, pois, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11,36. Isso é uma verdade bíblica. Jesus é o Senhor, ele criou tudo, ele sustenta tudo. Isso é verdade. Agora, o reconhecimento de que ele é o Senhor depende da fé, depende da pessoa. Filipenses 2, a segunda ponto que eu destaco aqui, verso 10 e 11, diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus voltar, a humanidade se dividirá em dois grupos. O primeiro grupo será daqueles que se ajoelharão, movidos por amor, e se prostrarão em adoração a Jesus. O segundo grupo também se ajoelhará e reconhecerá que ele é Rei e Senhor, porém se ajoelharão por sujeição e medo, e não por amor. O primeiro grupo será exaltado e reunido a Cristo nos céus. O segundo grupo será humilhado e será expulso ao inferno. O fato é que todas as pessoas se prostrarão diante de Jesus e reconhecerão que ele é Senhor. Então, por que não reconhecer agora que Jesus é Senhor? Eu comparo o que tenho exposto até aqui com o que acontece na relação familiar. Ainda que qualquer comparação da vida humana, comparar uma questão humana com a revelação de Deus, da palavra, isso é imperfeito. Mas na relação dos filhos com os pais humanos, espera-se dos filhos o respeito e a reverência aos pais pela autoridade de direito que os pais têm, por serem genitores e provedores. Uma forma de tratamento que se espera, ainda em desuso na nossa sociedade, é senhor e senhora. Isso me dirigia assim aos meus pais. Muito mais deveria ser a nossa relação com Jesus, por ele ser o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso sustentador e salvador. Não deveria ser estranho para nós considerar Jesus como Senhor. No comentário bíblico de Champlin, ele diz que a característica distintiva de um crente é que ele tenha Jesus de Nazaré como seu Senhor. Não existe crente, no sentido autêntico da palavra, que não aceite a Cristo como Senhor. Pois Jesus não é salvador daquele que não o tem também como Senhor. O estar salvo subentende que o crente está sendo amoldado conforme a imagem de Cristo. E isso necessariamente inclui estar sujeito ao seu senhorio. Observe que para os primeiros cristãos, reconhecer a Cristo como Senhor era algo natural, era prática deles. Nas cartas do Novo Testamento encontramos as referências a Jesus como Senhor, principalmente nas cartas paulinas. Aos Coríntios, a primeira carta, 16:23, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. 1 Coríntios 5:4, ele diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15:11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Colossenses 3:24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Apocalipse 19:16 diz que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo é o Senhor do universo. Ele é o Senhor do tempo. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Essa é a mensagem que eu queria deixar contigo. Que em 2019, Jesus seja de fato e de direito ele já é, mas de fato, ele seja o Senhor das nossas vidas.
Entregue a vida a Ele e confie nele. Que possamos afirmar, como Tomé, quando ao ver Jesus ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Encerro citando o Apocalipse 1, 5 a 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Abençoado ano novo para todos nós.